Estamos aqui na ação para curtir no Sport Center a vitória do Flamengo e análise de todos os pormenores por 6-0 no Maracanã, liderança do Campeonato Brasileiro, nosso Mengão. Se inscreva no canal ASR Fla. Se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar nossos esforços, compartilha, comenta e bora ver o que o pessoal tem a dizer e a glória. Vamos lá. Direitos de imagem, ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição. Vamos aí. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos conversar sobre o Flamengo. E que jogo do Flamengo, 6-0, goleada em cima do Juventude, irretocável Flamengo. Do Felipe Luiz, Cícero Mello, então chega com as novidades pra gente. Fala, Cícero. Bom dia para você, Marcela. Um abraço para os companheiros, Bruno, Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esportes. A torcida do Flamengo está feliz da vida, né? Até muita gente usando aquele jargão das peladas, né? 3 vira e 6 acaba. Brincadeira de torcedor, uma grande atuação no Flamengo. 6-0, não deu nenhuma oportunidade de reação ou mesmo de fazer um jogo mais duro para a equipe do Juventude de Caxias do Sul. A nota baixa foi a presença de público, muito abaixo daquilo que o Flamengo vinha realizando no ano passado. Apenas 31.445 torcedores presentes ao Maracanã. Houve um protesto da torcida rubro-negra quanto aos preços do ingresso muito caros, 50% a mais na média do que no ano passado, por isso 2 setores fechados, o leste superior e uma parte do setor sul. O Flamengo inclusive levou uma faixa dizendo ingresso caro, arquibancada vazia, xingando o BAP, o presidente do Flamengo. O Flamengo está acostumado a jogar com o Maracanã sempre na faixa de no mínimo 50 mil torcedores, né? O Flamengo que teve aí o Pedro, a grata surpresa foi o Pedro voltando, segundo jogo dele, depois da séria cirurgia que ele fez no joelho, ficou 7 meses sem jogar. Ontem entrou no segundo tempo e fez 12 minutos do segundo tempo que ele entrou, ainda fez 2 gols, um de cabeça, bonito, e o outro de pênalti, que ele mesmo sofreu, bateu o pênalti, o goleiro defendeu, deu rebote e ele acabou de carrinho fazendo o segundo gol. Bruno Henrique só entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo. Vamos então ouvir o técnico Felipe Luiz falando dessa goleada do Flamengo. Bom, eu estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado, né? Independente da vitória ou da derrota. E hoje, os gols que a gente fez cedo nos deram esse poder, essa confiança. Eu pego os jogadores que estão saudáveis, mas o que eu sim sei é que o Pedro na lesão anterior voltou em 6 meses e não em 9, e nessa aqui ele voltou em 7, 6,5 e 7, uma coisa assim. Claro que falta ritmo, falta algumas coisas nele que ele vai pegar conforme ele vai treinando e com a minutagem em campo, né? Então não sei ainda se eu acho que não posso colocar ele titular. Pedro não pode jogar titular ainda. Acho que tem que ter uma progressão. Tá então, técnico Felipe Luiz elogiando o Pedro, aos pouquinhos vai voltando. O Danilo, zagueiro que ontem também jogou, depois aí de 2 lesões musculares, fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Flamengo líder isolado aí do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos ganhos, 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento. Próximo jogo, clássico no Maracanã, contra o Vasco, sábado, 18 horas e 30 minutos, mando de campo é do Vasco. E em seguida, para terminarmos, o Flamengo viaja para Quito, no Equador. Terceira rodada da Libertadores da América no Grupo C, terça-feira às 7 da noite, contra a LDU na altitude de 2.850 metros de Quito. O Flamengo está em terceiro lugar no seu grupo. 3 pontos ganhos, precisa pontuar, principalmente se der vencer lá em Quito para respirar neste grupo da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Com números, obrigado, viu, Cícero, do Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Olha aí, Jailson, quer atualizar o nosso... Recado pra você. Pra mim? Pô. Por que é pra mim? Porque não botou o cara no top 5? Não, mas você não pra mim não, pra nós. Pra você.
Pra mim. Ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só aperto o botão. Tô brincando. Não, eu tenho nada a ver com isso. Aí, ó, isso. Dessa vez eu não tenho culpa. Não, os indicadores, ó. Só o quinto em minutagem, mas é a primeira em finalizações no alvo, chances criadas, cruzamentos. Não, o Arrascaeta no nosso ranking. Estava no top 5. Estava sim Isso no aí. top 5. Mas assim, se formos fazer agora, é top 1. É, isso aí. Camisa 10? Top 1. É por aí, né? É o parado. Acabou a conversa. Pode ser, então, amanhã o vencedor da semana, o Arrascaeta. É verdade. Olha aí, hein? Você, É um candidato. Você vai votar por mim, então. Eu não estarei aqui, mas o meu voto já está declarado. Então, Quem estiver aqui vota por nós. Pode ser ele, pode ser o Flamengo, não pode, Geilson? Pode ser, pode ser. Coloca o Flamengo, coloca o Felipe Luiz, coloca o Arrascaeta, coloca o Pedro voltando com 2 Também, gols. Pedro é Ou bom, seja, hein? quando eu falei que o Flamengo é irretocável, é irretocável. É aquela noite que o torcedor vai se lembrar, pena que não tinha muitos torcedores. Você Sabe que assim, uma coisa muito... que a gente falou... Gente, já parou para pensar que o trabalho do Felipe Luiz como técnico profissional de futebol e trabalhando no nível profissional, não na base... 8 meses? Tá só começando. 8? Aí ele perde semana passada um jogo de Libertadores em casa. Claro que não tem que perder. Menos até. Claro que não foi do jeito, né, assim. Mas tudo ainda é muito no início. É a primeira derrota. E na Segunda última derrota, entrevista, segunda Marra, na última entrevista ele precisou falar, pessoal, eu vou errar. Vai ter dia que eu vou errar. Eu não sou o novo Guardiola, lembra? Ele falou que o Flamengo vai errar, que os jogadores vão errar e que eu vou errar, porque ele não tem 40 jogos. E ele também assumiu que ele errou. Assumiu. Em relação a... Então, ontem, inclusive, eu lembrei disso. Que a gente estava conversando aqui sobre questão de poupar ou não, de minutagem. Sim. Ontem ele tirou o Pulgar no intervalo. Por quê? Porque ele tinha feito os 3-0 no primeiro tempo. Que é justamente o que a gente conversou aqui, de entrar com o time principal e se você precisar controlar, né, fazer aquele controle de carga, você faz já com o placar a seu favor. E foi isso que fez. O Flamengo ontem não deixou o Juventude respirar. O tempo todo em cima. E quando eu penso no jogo do Central, Córdoba, é estranho, porque o que acontece ali é muito esquisito, é muito estranho, é muito diferente do que conseguimos ver em todos os jogos do Flamengo com o Felipe Luiz. E o Juventude, pelo que apresenta nos últimos jogos, é melhor do que o time, do que o Central. E o André Kfouri ontem falava de um erro de mobilização do time. Eu fiquei pensando, será que não pode ter sido isso? Uma mobilização que diminui ao ponto de você não estar completamente concentrado, mesmo que seja uma partida de Conmebol Libertadores? Pode ser. Concordo. Vem muitos jogos pela frente, você, deixa eu tirar aqui o pé um pouco, daqui a pouco a gente vence essa partida e segue para a próxima, e não aconteceu. É que às vezes você vai com o pensamento, nosso time é melhor e a gente consegue ganhar a qualquer momento. E aí automaticamente você baixa a concentração. Ontem foi completamente diferente. Até falei com o Marra isso. Às vezes uma derrota que acontece que pode ser uma virada de chave até na temporada, porque ontem foi realmente um rolo compressor. Foi sim, o placar faz jus ao que foi o jogo. Logo no início da partida, o Juventude tentava trocar 2, 3 passes e não conseguia. Não chegava perto de trocar 4 passes e nem chegar no campo de ataque. O Léo Pereira ontem e o Danilo na zaga, eles estavam jogando na intermediária do Juventude. Eles basicamente não jogaram no campo de defesa. Então o tempo todo, realmente todo mundo para cima, o Juventude mal conseguia respirar e foi lá, a chuva de oportunidades que foram sendo criadas e aí o outro destaque, né, que não foram perdidas dessa vez. Que a gente também estava falando aqui que o Flamengo estava criando oportunidade e perdendo muitos gols. Ontem não, logo o gol do Pulgar, aproveitando a deficiência ali na bola parada, né, da zaga do Juventude, porque foram faltas iguais, né, o Pulgar faz o gol numa batida lateral do Arrascaeta, o Danilo também numa batida lateral do Arrascaeta, o gol do Plata, que foi um golaço, uma jogada coletiva do Michael, do Gerson. E, enfim, o gol do Arrascaeta foi um gol, foi muito rápido, né? O Michael faz uma boa jogada pelo lado direito, dominou e bateu, e depois os 2 gols do Pedro. Então, assim, o Flamengo realmente... Quando você enfrenta um time... Teoricamente, né? Teoricamente não, mas quando você enfrenta um time inferior, com todo o respeito à Juventude, mas é um time inferior do Flamengo, é isso que você tem que fazer. É você chegar e ir pra cima, que o torcedor gosta impor o seu ritmo e conseguir fazer um placar, uma vitória sólida. Exatamente, que foi o que fez com o Pulgar. Sabe que jogo que me lembrou? Que tá guardado nesse coraçãozinho rubro-negro?
Flamengo e Goiás. Sim, do Jorge Jesus. Não lembrou? Lembro. Por de quem? 5-0, foi? Foi 6. Foi 6 também. Foi 6 e tem um personagem aí que é o Michael, que tava no Goiás naquela época. Sim. Não era? Não foi, Jailson? Foi um domingo de manhã. Foi um atropelo. Eu lembro. 6-1, acho. E não parava de fazer gol, né? Ontem também, não tira o pé em nenhum momento. Lembro. Não foi a 1? Acho que foi 6-1. Foi teve um gol? Pode Daqui a ter pouco sido. a gente Eu Acho que vai foi confirmar. 6-1 e o Michael tava no Goiás. E aí foi dali até. Ele jogou tão bem, apesar de 6-1, que ele foi. Bom, ele fez um bom campeonato naquela época, né? Fez um bom campeonato. Naquele 2019. Foi naquele ritmo, Marra? É assim? Acho que sim. E é isso que o Flamengo tem que fazer. E eu acho que é mais do que os resultados, mais do que o resultado, o número de gols, o jeito que o time jogou, a seriedade que o time jogou e depois a quantidade de boas notícias, né? Recuperação de jogador, especialmente do Pedro, né? É especial. E se a gente até gastou um tempo aqui do programa falando da situação do Neymar e pensando em seleção, desculpa, mas é inevitável, né? Claro. Você pensar no Pedro e pensar em seleção de novo. Que desde que... Tem quanto tempo que a seleção brasileira não tem, assim... Na Copa do Mundo, a gente viu o Richarlison fazer gols, arrebentar, tal, assim, mas depois também esfriou. A camisa tá vaga. E aí chama a atenção aquilo que a gente discutia sobre o Neymar, não é, Jailson? Desse controle na volta. Não vai colocar o Pedro... mas aí é 80 óbvio. minutos todo o jogo. É óbvio, né? É óbvio. É óbvio, isso daí é óbvio. Isso que o Felipe Luiz foi bem enfático ali, né? O Pedro não pode ser titular. Primeiro ele diz assim, não é que ele não seja titular. Eu acho que eu não posso usar o Pedro. Não, eu não posso usar. Não é que ele não seja titular, mas é óbvio, o cara tá voltando. Voltou antes do tempo também, assim, mas Isso. aí por mérito dele, da seriedade com que ele levou e tudo mais, porque eu lembro que falava-se 10 meses, falava-se só depois na beirola do Mundial. Isso. A gente chegou a questionar, será que vai dar tempo de voltar pro Mundial? E a gente tá falando que o cara voltou em abril. Só que é isso, é ter o cuidado com o jogador, é ter cuidado com o atleta. E aí também tem a questão do porte físico do Pedro. O Pedro é um cara alto, é um cara forte, é um cara mais pesado. Então pode impactar sim na musculatura. Então é isso, é ir devagar. É titular do time? Provavelmente será. Só que aí, né? Até porque a gente tá falando de seleção brasileira. Claro. Mas é ir devagar mesmo para ele ir pegando o ritmo e não antecipar para que ele tenha outra lesão em cima. Ô Marra, o Flamengo, e sempre falamos, é o time que chega e vai brigar por todos os títulos, começo de temporada é sempre assim. Mas sempre que apresenta um bom futebol, como apresentou o de ontem, é para dar ainda mais medo aos rivais? É, para dar mais medo, sim. Você sabe que vira temporada, a gente sempre pensa, quem é candidato, quem é favorito, O Flamengo é meio que um copia e cola. Você tem feito e assim isso que aqui eu no quero, Brasil? É pra dar medo mesmo. O Flamengo e o Palmeiras... Nós somos melhores. Todo ano. Era normal que você colocasse o Botafogo também nesse ano. Por mais que assim, sem técnico ainda, agora eu sei que com técnico, mas no início do ano, sem técnico, saída de jogadores, mas ainda assim, não é erro nenhum você colocar o Botafogo também. Só que a imagem de um Flamengo terminando a temporada como terminou e iniciando a temporada como inicia e ainda com poder econômico para contratar jogadores, isso esbofeteia a nossa cara. Sim. Porque é muito claro que o Flamengo... isso é futebol, na hora lá do vamos ver, são 11 contra 11, tem jogador que vai mal, tem jogador que se desconcentra e tal. Em condições normais, o Flamengo é favorito a tudo. No futebol brasileiro, a gente vive a ilusão de um time que vai conseguir fazer a verdadeira tríplice coroa, né? Que é ganhar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É claro que eu não estou... Assim, é que fora do Brasil, quando se fala de tríplice, fora do Brasil não tem estadual. Fala da Copa, do Campeonato e da Copa Continental. Da Liga. Da Liga dos Campeões e tal. O Flamengo é candidato a isso. É muito difícil? É óbvio que é, gente. Ninguém fez. Mas eu não acho impossível. E ele precisa agora recuperar pontos desse vacilo na Libertadores, né? Mas, poxa, a gente vê a condição altitude, que tem, né? Na altitude contra a LDU. Sim. E agora imagina o seguinte, hein? O Vascaíno vendo, hein? Porque agora no final de semana tem... Clássico. Clássico. Um monte de clássico no fim de semana. Vai ser legal. É isso aí, pessoal. Nosso Flamengo domina a mídia,
geral brasileira e provavelmente internacional, porque a gente tem muito torcedor fora, né? E aquele 6-0 ontem foi um atropelo. Caramba, eu fiquei com dó do Juventude, deve ter saído todo remendado, todo... Mas foi uma aula de futebol ontem, como a gente deve fazer todos os jogos. Tem que ser assim, pegar um pequeno... Isso é que nem bater em bêbado. Se você vai lá e bate em bêbado, bateu no bêbado porque tava bêbado. Se você apanha, caramba, você apanhou até de bêbado. Então a gente tem que chegar lá e fazer nosso serviço. É golear, fazer gol e ponto. E esse é o maior respeito que você tem pelo um time, por mais que ele seja pequeno ou grande, é fazer gol nele, mostrar pra ele qual nível ele tá. E foi assim que o Flamengo fez. Não ganhar de 1-0, que nem tem um time aí lá no Sul, meter a mão no Internacional, teve um pênalti, não deram um pênalti pro cara, tá lá junto com a gente na pontaria, mas a gente aqui é melhor. E vamos fazer essa tríplice coroa aí que o Marra falou, esse ano, é esse ano mesmo, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, pode contar, me cobra aqui, beleza? E nosso Flamengo merece isso, BH, dá dó dele, ele tá, parece que tá... seguro, né? Pelo jeito que ele tava no banco e como a expressão dele, geralmente a gente fica cabisbaixo, sente muito esse caso dele, porque é chato, viu, cara? Tem muita prova, enfim. Mas vamos lá, vamos torcer por ele. E o nosso Flamengo é que tá em primeiro lugar, é o que é o maior, é o que faz disso acontecer. Ele é o alfa, o ômega, beleza? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla. Meta o dedo no like para ajudar a gente a fortalecer nosso trabalho, nosso canal e crescer ainda mais. Ative o sininho, beleza? Para receber mais. Compartilha em geral, grupos de WhatsApp, rubro-negros, os antes. Comenta, vamos interagir aqui. Vamos ser recíprocos, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.